Olá, alunos! Nesta aula vamos falar sobre alguns dos princípios da geometria sagrada. Os princípios são os alicerces, são as bases no qual é construído um conhecimento. Sem essa base, sem esses alicerces, o restante da geometria perderia o seu sentido. Então, em qualquer cultura que se veja mencionar geometria sagrada, esses princípios eles precisam ser observados. O primeiro princípio é o de que a geometria sagrada ela está acima e além de qualquer religião. Existem várias religiões, várias culturas, historicamente, especialmente aquelas mais antigas, aquelas lá dos primórdios da civilização, que utilizavam a geometria sagrada, inclusive algumas como sendo seu principal veículo, digamos assim, de comunicação, de atuação em rituais e assim por diante. Então, realmente isso é mencionado muito, especialmente na história antiga. Mas é importante compreender que a própria geometria ela vem muito antes disso, ela surge quando surge a própria história da humanidade. Ela surge com o universo, ela já está integrada no todo, essa geometria perfeita. Então, independente das interpretações que se dê, do que cada religião fale, da forma como cada religião ou cultura utilize essa geometria, a geometria ela vem antes disso, ela está além de qualquer interpretação que tenha sido dada posteriormente, certo? Um dos princípios também da geometria é integrar o cosmos com os indivíduos, Seria um dos objetivos, digamos assim, dessa geometria. É fazer com que a humanidade se sinta parte de um tecido geométrico, digamos assim, perfeitamente construído pelo todo. Então, quando se tem esse senso, essa noção de propriedade do todo, isso passa a tomar uma dimensão muito maior no próprio indivíduo. Então, esse não seria só um princípio, como também um dos objetivos da geometria sagrada, realizar essa integração da humanidade com o cosmos. Outro ponto bastante interessante, como foi mencionado em relação às religiões, a geometria sagrada, ela vem anteriormente à matemática, Nós temos, especialmente quem é dessa geração, como eu, temos o conhecimento de que a geometria é um ramo da matemática, É uma vertente da matemática. Essa é uma visão humana, é uma visão que foi criada pelos homens. Assim como os números também foram criados pelo homem. Então não é que está errada essa relação entre geometria e matemática. A geometria ela pode ser explicada em muitos momentos pela matemática. Agora, existem momentos em que nem a matemática consegue explicar. Por exemplo, se eu tento tirar a raiz quadrada de um número que não seja inteiro, essa raiz ela ficará com um número infinito. Isso não pode ser representado senão através de uma geometria. Então esse é um exemplo do quanto a matemática ela está defasada, digamos assim, em relação à própria geometria. E por que isso acontece? Porque a geometria antecede a matemática. Embora tenha padrões perfeitos, tenha uma proporção perfeita, uma harmonia perfeita, tudo isso veio antes do próprio conceito matemático que foi introduzido pelo homem. Então, quando nós falamos em geometria sagrada, e é o objetivo deste curso, nós não estamos analisando a perspectiva puramente matemática da geometria, e sim o seu significado e simbolismo. E isso surgiu, como eu já disse, quando surge toda a humanidade, Essa geometria ela já está no todo que é infinito. Então, não se pode simplesmente querer explicar a geometria através de números e conceitos matemáticos, porque ela é muito maior que isso, ela vem antes de tudo isso, desse conceito que foi criado pela própria humanidade. Geometria é a estrutura do cosmos em harmonia perfeita. No livro Código Básico de Deus existe essa explicação, de que tudo tem uma memória, como se tudo no universo tivesse uma memória, ainda não perfeitamente explicada cientificamente, de até que ponto se deve crescer, Por que nós crescemos até
chegar em tantas células, até chegar nesse formato. E à medida do tempo em que vamos trocando as células, porque as células elas se renovam, né? Então a cada, se não me engano, no máximo 2 anos todo o organismo é renovado. Eu não me lembro muito bem do dado, mas eu sei que a cada período de anos, todo o nosso organismo ele é renovado. E quando existe essa renovação celular, o que determina que se pare, né, nesse número de células, digamos assim, se nós falarmos de humanos? O que faz com que uma árvore cresça até um determinado patamar e depois morra, né, quando nós falamos de uma forma natural? O que determina que um inseto, um animal viva tantos anos, né, e depois morra? Então, tudo isso está também geometricamente definido em cada um. Os polinésios utilizavam já a geometria sagrada na navegação. Embora não tivessem nenhum conhecimento matemático, eles conseguiam navegar perfeitamente através da geometria das estrelas, através da observação da ondulação das ondas, né? Então, através da observação da ondulação das ondas, eles conseguiam saber onde tinha uma ilha para não bater com a embarcação. Então, os polinésios, eles são um exemplo de pessoal de cultura que navegava através da geometria, mesmo sem ter nenhum conhecimento matemático e mesmo sem ter os instrumentos considerados na geometria para navegação, que seria compasso, régua e bússola. E mesmo assim, eles navegavam perfeitamente. Então, esse é um exemplo do uso da geometria sagrada na vida prática, sem nem mesmo ter instrumentos ou conhecimento matemático. A geometria está ligada à magia, né? Então, isso também é muito intrínseco à geometria sob a perspectiva sagrada. Existe algo mágico no sentido de que existe algo que não pode ser explicado verbalmente, né? Vocês vão perceber ao longo do curso que é um curso muito abstrato. O que isso quer dizer? Que é preciso subir um degrau da consciência para poder compreender o todo desse conhecimento. Não é um conhecimento fácil, prático, objetivo, direto. Ele tem uma mensagem subjetiva muito marcada. Justamente por isso se alia, né, essa questão da geometria ao mágico, ao sagrado. Isso está além da compreensão humana, né? Total e completa. Nós podemos compreender uma parte disso, mas não podemos compreender o todo, porque o todo faz parte de Deus, do universo. Então, nós não temos como chegar a esse conhecimento pleno e completo. Justamente por ter essa conotação mágica, muito do conhecimento que era passado antigamente era passado através de símbolos, né? Primeiro porque o símbolo geometricamente já tem uma mensagem arquetípica que não é traduzida em palavras. E também porque na tradição da geometria sagrada isso era muito valorizado, né? Antigamente assim era algo realmente muito respeitado, a questão da geometria sagrada. Então era passado de pessoa para pessoa, de geração para geração. Esse conhecimento ele não era compartilhado com pessoas leigas, né, consideradas ignorantes no sentido de pessoas que não tivessem um estudo, né, não tivessem uma consciência evoluída a ponto de entender e saber como utilizar isso de uma forma saudável. Então isso era passado através de símbolos, para que só quem vesse o símbolo tivesse a propriedade do conhecimento aliado àquele símbolo. Então qualquer pessoa poderia ver o símbolo, mas só saberia o que qual era o significado daquele símbolo a partir do momento em que tivesse o conhecimento. Então esse conhecimento ele não era aberto para todas as pessoas, né? Ele é considerado realmente um conhecimento sagrado, justamente pelo respeito que se tem em relação ao todo, em relação a isso que é tão maior do que nós. Tem impactos psicológicos e simbólicos. Quando nós observamos alguns símbolos, imediatamente nós já temos aquela mensagem impressa na nossa memória, mesmo quando nós não temos um profundo conhecimento, como é o caso, por exemplo, da estrela de Davi, né? Quando nós vemos, então, uma estrela de Davi, automaticamente associamos
essa imagem com a estrela de Davi. Então esse é um exemplo de um símbolo bastante conhecido, né? Uma cruz automaticamente associamos a Jesus. Então são mensagens arquetípicas passadas através de símbolos. E existem símbolos que não têm tanta popularidade, digamos assim, na nossa história. Mas independente de nós sabermos ou não qual é o seu significado, qual é o seu simbolismo nos dias atuais, aquela geometria, aquele símbolo, ele traz um impacto psicológico na nossa vida. Ele atua lá no nosso inconsciente e nós não temos como comandar isso. Então, é bastante importante a partir do curso começar a observar no seu entorno, né? Quais são os símbolos, quais são as formas que predominam na sua casa, porque tudo isso está passando uma mensagem para o seu subconsciente. Quando eu me aprofundei nos estudos a partir de 2017, né? Eu sempre conto que eu estudei muito na minha adolescência, dos 14 até uns 20 anos, estudei bastante. Sobre isso, fiz uma pausa, digamos assim, por conta de algumas questões da vida e retomei com muita força os estudos em 2017. E eu estudei um pouco sobre arquétipos, né? Eu tenho me aprofundado mais nisso agora. E eu comecei a entender qual é a influência dos símbolos na nossa vida. Eu fiz várias modificações no meu ambiente, né? Porque existem símbolos arquetípicos que trazem uma mensagem subconsciente positiva que nos leva a melhorar, e existem símbolos que nos trazem uma mensagem negativa, que não tira o nosso melhor. Então é importante começar a observar no seu ambiente quais são os símbolos e as formas que predominam e mudar aí, fazer ajustes, digamos assim, porque isso pode ser bastante interessante a partir desse conhecimento. Isso trará um impacto na vida sem que você precisa fazer nada além de mudar esses símbolos no ambiente. A geometria traduz nomes em rituais místicos e tradições. Então, em várias culturas é utilizado o símbolo para substituir o nome de espíritos, né? No horóscopo é utilizado o símbolo, por exemplo, nas runas é utilizado o símbolo. Então existe símbolo em tudo. E esses símbolos, em muitas ocasiões, eles não são traduzidos por palavras, né? Eles são simplesmente uma mensagem que não se passa através de palavras, e sim a partir do símbolo. Eu posso querer explicar o que aquele símbolo quer dizer, mas jamais será tão perfeito quanto a própria imagem do símbolo. Eu tenho duas curiosidades para fechar essa aula. O nome da pessoa, né, que estudava geometria sagrada e divulgava e passava era chamado geômetra. E outra curiosidade que eu trago é que alguns desses símbolos eles persistem inclusive nas brincadeiras infantis, mesmo quando nós não sabemos. Eu gostava muito de brincar, né, dessa brincadeira que eu vou mostrar agora, e depois, estudando mais esse assunto, eu vim a saber que ele fazia parte da geometria sagrada e da divisão óctupla, que a gente chama, que nós vamos estudar melhor no tópico sobre quadrados. Então aqui eu tenho um quadrado, né? Então como é que eu faço essa brincadeira? Vocês devem lembrar. Eu dobro, então, esse quadrado em 4 partes iguais e perfeitas, né? Se você quiser fazer aí, você pode fazer. Tem que ser em forma de quadrado, porque é a divisão óctupla perfeita. Dobrei, né? Ó, tenho 4 partes aqui do meu quadrado. Essas pontas, elas precisam ser levadas ao meio do quadrado. Ó, então eu tenho aqui as 4 pontas dobradas para o meio, certo? Formou então um novo quadrado. Então aqui eu já dividi em 4 partes. Ó, se vocês puderem ver aqui, ó, tá vendo, ó? 4 partes. Agora eu vou dobrar de novo esse quadrado, levando as pontas para o centro, porém na parte de trás, na parte em que não foi dobrado. Ó, então eu fiquei com 4 partes para dentro de um lado
e 4 partes aqui, ó, desse lado, certo? Que foram as primeiras divisões. Então aqui eu tenho um exemplo de divisão óctupla, ou seja, eu dividi o quadrado em 8 partes. E se eu pego essa parte aqui onde eu tenho esses 4 quadradinhos soltos e dobro ao meio, dessa forma, ó, deixando esses quadrados para o lado de fora. Eu tenho então essa brincadeira infantil que era muito conhecida, no qual eu coloco os dedos dentro dos quadradinhos, né? Com jeito aqui para dobrar, ó, coloco os dedos e faço um movimento para dentro aqui. Ó, eu acredito que muitas pessoas devem lembrar dessa brincadeira, né? Ó. E aí eu tenho aqui, ó, 4 partes. Não sei se vocês chegaram a brincar, né? Dentro de cada parte, então, se escrevia uma palavra, né? Por exemplo, amor, carinho, amizade, alegria. Dentro de cada parte, assim e assim. Aqui dentro, então, de cada parte se escrevia alguma coisa. E aí a pessoa dizia um número, por exemplo, 8, né? E escolhia uma cor que era pintada aqui em cima, por exemplo, 8 vermelho. Então eu contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos dizer que aqui era o vermelho. Então eu lia a palavra que estava aqui. Essa palavra determinava o que seria a sorte da pessoa, digamos assim, para aquele dia. Então esse aqui é um exemplo de um objeto considerado mágico antigamente, um objeto de adivinhação. Ele tem, então, essa divisão óctupla do quadrado em 8 partes, porque eu dobrei 2 vezes o quadrado, se vocês recordarem. E depois eu utilizava esse, então, para uma adivinhação. Então, vejam que interessante. Este é um exemplo de uma brincadeira baseada na geometria sagrada, porém, sem que se tenha esse conhecimento nos dias atuais. Eu espero que tenha ficado bastante claro. É bastante importante conhecer esses pressupostos, né, esses princípios para poder, então, compreender o que vem pela frente. E eu volto, então, com a próxima aula. Até mais!